Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família e nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e eu vou começar pelo item 4. Deus disse: Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças. Põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: Meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 a 35, e São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico. É que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus
tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido nos ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal e a parentela espiritual. Nós vamos falar agora disso no item 8. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Está em capítulo 4, tem mais informações no capítulo 4, no item 13. Então, após duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos.
isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhes moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob pretexto de que este perdera o espírito, informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito. Era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe. Ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, nessa passagem, o que Jesus quer dizer é que, quando ele fala onde estão quem são meus irmãos, né? Minha mãe, e ele diz que aqui estão meus irmãos, aqui estão minha família, é pelos laços espirituais. Jesus quis ensinar que nós somos uma família universal. Todos nós somos ligados pelos laços espirituais. E é pelos verdadeiros laços espirituais que nós nos mantemos afinidades, amor, amizade. Então, quando há uma ligação só pelo laço corpóreo, né, como ele diz aqui, algumas famílias às vezes só estão ligadas ainda pelo laço corpóreo, ainda não desenvolveram esse lado espiritual, essa união espiritual, ela se desfaz, não dura muito tempo. Esses irmãos se separam, né? Essa família se separa, ela se extingue, às vezes aqui na terra mesmo, ela já se extingue, já se afasta, porque ainda não existe a união espiritual, que é esse verdadeiro sentimento universal de amor, de união espiritual que nos torna família, verdadeira família, né? Como a Madre Teresa também dizia, que a família dela era todos aqueles que estavam ali ao derredor dela, todos aqueles que ela ajudava, que ela auxiliava, era a sua verdadeira família. Então Jesus também quis dizer isso, é isso que ele quis ensinar, né? E que alguns captaram e outros não captaram. Entendeu? O ensinamento dele, que a verdadeira família é a espiritual. Essa é a verdadeira família universal. Mas algumas, por ainda estarem ligadas somente aos laços corpóreos, por ainda não terem desenvolvido essa união fraternal, não souberam entender o que ele estava passando naquele ensinamento, né? Então, vocês vão ficar com um vídeo breve do Haroldo Dutra, e que tenham todos um domingo de muita paz, de muita luz e uma semana bastante iluminada, para que tudo possa transcorrer com muita paz e com muita harmonia, tá? Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser.